Tá, porque eu tô vendo aqui. Deixa eu até apagar aqui para não ficar. Melhorou aí, né? Uhum. Beleza. Ô, Kleber, a primeira pergunta aí que eu quero fazer para ti é assim, ó, gauchão, tu gosta ou não, cara? Tu gosta do gauchão? Gauchão? É. O campeonato, sim. O campeonato eu gosto. Tu gosta? Agora, falando sério, os campeonatos estaduais, tu curte ou tu acha meio... Cara, é bem tradicional. A questão é mais tradicional do que disputada, né? É, Então, verdade. essa é a questão. O importante é para os clubes do interior, na verdade, né? Para receber dupla Grenal, para ter aquela visibilidade da cidade, algumas coisas assim, tipo É. Caxias, Pelotas, Santa Cruz, que esse ano tem dois representantes. Eu, por exemplo, eu tenho 46 anos, é a primeira vez, e tu também, eu acho que é a primeira vez que a gente vê dois representantes de Santa Cruz no mesmo ano, né? Sim, sim, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu acho que só anos, talvez, 80 para trás, né? Isso, é 80 para trás. Caju aqui, a dupla Caju é acostumada, a Brapel também, a dupla Brapel. Eu acho que, e a dupla Grenal, acho que não tem nenhuma outra cidade que tem dois clubes, né? E Santa Não, Cruz dois ali, clubes não. eu acho que tem em Santa Maria, tem dois clubes também, tem o Interzinho e o Rio Grande, mas eu acho que há muitos anos Sim, esses sim. times não chegam, né? Não, mas eu me refiro a times a cidades que o time participa sempre do gauchão com dois clubes, é praticamente isso aí, né? É É, Pelotas, Caxias e Porto Alegre, claro, né? sim, sim, sim. Porque E depois a gente tem os times mais tradicionais aí. Novo Hamburgo, só tem um. Esportivo, né, em Bento, que só tem um. O Aimoré, em São Leopoldo, é um, né? é, Quem mais aí? de vez em quando aí figuram Passo Fundo, Glória, Em Vacaria, Passo Fundo. Florianópolis, Tem o se União, aparece. União Frederiquense também, às vezes participa, né? Outro tradicional também, que é tradicional, é Ipiranga, né? Não podemos esquecer Ipiranga, né? Ipiranga de Erechim, não, esse está sempre, né? Mas É, é tão tradicional para gauchão, é tão tradicional quanto qualquer um desses outros aí, né? E sempre sim, faz time forte, né? sim, E sim. inclusive sempre faz time forte e sempre dá muito trabalho lá no Colosso da Lagoa, né? Um time que sempre dá dificuldade para os adversários. Tá, mas eu quero falar que eu acho o campeonato estadual uma perda de tempo, cara. Eu quero já dar uma opinião aí. É verdade, eu era a favor de campeonatos estaduais até pouco tempo atrás, mas hoje, fazendo as contas, eu me desculpa, mas eu acho uma perda de tempo, cara. Primeiro assim, ó, eu sou do futebol raiz, tá? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas que não dá para ficar bancando, porque a gente vê que hoje o futebol, não sei se tu concorda, mas o futebol mudou, né, Kleber? Bastante. Bastante, né? Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo, tá? O Luiz Soares, por exemplo, ano passado, foi a temporada da carreira dele toda que ele mais jogou. Sim. Então, qualquer jogador que está na Europa e volta para o Brasil vai vir jogar aqui. Isso é um dos grandes problemas dos jogadores voltarem para cá, né? Sim, sim. Porque, cara, o Seedorf um dia estava jogando a final da Champions no San Siro, alguns meses depois estava tomando banho gelado no estádio de Moça Bonita, pelo Botafogo. Não faz sentido um negócio desses, cara. Não faz sentido. Assim, ó, pra mim, né? Eu não quero, sabe? Mas o futebol tem que ser uma coisa que venda, né? Que seja um espetáculo, que seja um negócio assim, que as pessoas queiram assistir. E ninguém quer assistir umas coisas com gramado ruim, com um jogo ruim. Então, quanto mais jogos bons, para mim, melhor. E eu acho que assim, quanto mais os times grandes puderem descansar e treinar, melhor vão ser os jogos que eles vão jogar. Pois Então é. é uma opinião, eu acho que os dois lados têm a sua razão, né? De ter campeonato estadual e tudo bem, ou não ter campeonato estadual e tudo bem também. Eu começo a pensar que campeonato estadual é um peso muito grande para os times grandes, tipo o Dupla Grenal, e não vale a pena, cara, não vale a pena. Porque é um título que não tem importância nenhuma. É claro, é uma possibilidade de um time grande, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá, um Vasco, um Botafogo, dificilmente você é campeão de alguma coisa importante, né? Deixar de ser grande. É, até a dupla Grenal mesmo. Dificilmente a gente vai ganhar um campeonato brasileiro agora,
sabe? Talvez o Inter, esse ano aí, que vai ter praticamente só o brasileiro e está fazendo um baita time, no papel, pelo menos, né? Vimos mas, hoje. Assim, vimos hoje. Não, eu até já quero entrar no jogo, mas falando assim, do ponto de vista de se campeonato estadual é legal ou não. Então, eu só quero dar a minha opinião que eu já estou indo contra. Eu acho que o campeonato estadual é uma coisa desnecessária, é uma perda de tempo. E é uma pena porque daí times do interior, né, como esse que a gente citou, não vão ver a dupla Grenal. Eu acho que pode ter um modelo da dupla Grenal entrar lá no final nas fases, classificam, fazem um campeonato estadual com os times do interior, classificam 4, entra a dupla Grenal e faz um mata-mata no final. Aí sim. Eu acho que sim, sabe? Mas ter que fazer quase 3 mil quilômetros de ônibus, eu já acho que hoje em dia já não cabe mais, cara. Sim, eu já pensei dessa forma também um pouco, mas vamos tirar aí. Tirando Inter e Grêmio, que hoje figuram na Série A, Juventude também, né, que subiu esse ano para a Série A e sempre está ali, Série A, B, A, B, A, B. Juventude tem calendário, né? Tem calendário. Mas clubes como Caxias, até o próprio Caxias, vou dizer, Caxias, o Brasil de Pelotas, esses clubes aí, tem torcidas grandes e tem torcidas apaixonadas e é por isso que o Campeonato Estadual tem, né? Entendeu? O Esportivo, no caso do Santa Cruz, esses times só sobrevivem por causa disso. O Ipiranga é outro exemplo, sobrevive até o próprio Zequinha, né, de Porto Alegre. Então eles sobrevivem um pouco por causa disso. A gente entende que a dupla Grenal, eu acho que para a dupla Grenal, eu abro um parênteses, para a dupla Grenal é uma perca de tempo realmente. Por isso que quando tu me perguntou, a primeira coisa que eu falei é mais por tradição do que realmente por gosto, né? Mas o que eu fiquei feliz é ontem já, de poder sentar na frente da TV e ver uma partida de futebol, né? Porque o cara fica com saudade, né? Para nós que gostamos de futebol. Do nosso futebol aqui, dos nossos times, né? Eu tava na praia lá e vendo o que o Inter e o Grêmio estavam anunciando e cuidando todo dia ali, fazendo vídeo. O Grêmio não anunciou nada? Como assim? Não, tentando ver, né? Tá. Tentando ver o que Inter e Grêmio estavam fazendo no mercado da bola. E tá. Entre uma informação e outra, eu botava na Taça São Paulo, né? Cara, sim. Mas eu assisti 2 jogos do Inter na Taça São Paulo, assisti um do Grêmio, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não tem a mesma ambição, não tem a mesma alegria. E ontem vendo Grêmio e Caxias, aqui no Centenário, e assistindo ali, vendo a torcida do Caxias vibrando, a torcida do Grêmio também, e vendo aquele jogo de uma virada bonita ali, legal, apesar do jogo ter sido tecnicamente fraco, como o do Inter também foi hoje, o do Inter é pior ainda, porque nem torcida teve, entendeu? Então, assim, cara, a gente já começa a dar uma empolgação, assim, de ver alguma coisa, tu começa a buscar resultados, olhar, ontem de noite eu fui ver os outros, que tinha mais jogos ontem, né? Tinha Juventude de Santa Cruz, tinha Brasil de Pelotas e eu não lembro quem mais, então eu fui buscar os resultados à noite, né? Então é mais por essa questão do que pela competitividade. E hoje, olhando o próprio jogo do Inter, tu via os jogadores do Inter caminhando em campo. Tu via um Valência, o ano passado disputando a bola com os zagueiros do River Plate, do Fluminense, na Libertadores ali, até no próprio brasileiro, no Grenal, disputando a bola como se fosse a última bola que eles iam chutar na vida. E hoje contra a Avenida ali, cara, tu via assim, os caras assim, corpo mole, aquele jogo, o jogo do ano, sabe? Não é aquele, não dá aquele tesão, né, que nem nas outras partidas, né? Não é a mesma motivação, né, para os caras. Claro que também eles estão começando, então eles nem podem correr tanto assim, que daqui a pouco dá um estiramento aí na coxa, aí o cara prejudica o primeiro semestre todo aí, né? Sim. Então eu acho que eles têm a orientação de começar, de não ter a mesma intensidade. E os times do interior aí estão treinando há bem mais tempo, né? Porque para eles é uma oportunidade. No mínimo 60 dias, né? Não, e imagina um jogador do Caxias ontem jogando contra o Grêmio, a oportunidade dele aparecer é essa, né? Sim. É contra o Grêmio, é contra o Inter, nas fases finais. Então, ontem era o jogo mais importante do ano para os caras, né? É onde eles poderiam aparecer, ter alguma chance, sabe, de chamar a atenção.
Então, cara, é difícil, né? Mas, enfim, é bom que a gente não concorde tenha a mesma opinião a respeito de campeonato estadual, porque aí gera um certo debate aí. Mas que nem o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista paga. Diz que é muita grana no Campeonato Paulista recebe. Então, para os clubes do Campeonato Paulista, é interessante eles disputarem, né? E lá não é nem tão tradicional quanto o Campeonato Gaúcho, entendeu? Mas é uma questão mais financeira, né? É que lá em São Paulo e no Rio é onde mora o dinheiro, né? Isso, então a gente... Mas falando aqui, que a gente estava falando aqui de Inter e Grêmio, eu concordo contigo em partes e discordo em algumas partes, mas, que a gente falou, é bom que a gente tenha essa mudança de Mas tu sabe que campeonato estadual nunca vai morrer, porque é uma questão de política da CBF, né? Eu pensei por um bom tempo, assim, há anos atrás, há bem pouco tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, que os estaduais estavam com os dias contados, entendeu? Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Acho que não, porque tu quer ver, ó, quem é que elegem os diretores da CBF, os presidentes da CBF? São os presidentes das confederações regionais, né? O presidente da Federação Gaúcha, da Federação Catarinense, E tu sabe que a eleição da CBF é uma eleição direta e quem vota são os clubes e também os presidentes das confederações, né? Cara, o peso de um presidente de uma confederação do Acre, do Amapá, tem o mesmo peso do Flamengo, do Grêmio, do Inter. Ou seja, não faz sentido, né? Num lugar onde nem tem futebol, né? Com todo respeito, mas não tem futebol profissional lá, não tem. Então, assim, e eles recebem muita grana pelos campeonatos estaduais. É uma verba, independente do peso do campeonato, é onde ele se mantém o ano todo. Então, quando entra o dinheiro, né? Não tem como. Isso aí, né? Não, o maior exemplo do dinheiro, eu vou longe, tá? É a próxima Copa do Mundo, né? É a próxima Copa do Mundo. Sim. Eu acho que estragaram a Copa do Mundo, né? Não sei, vamos ver. Vai ter jogo. Escuta o que eu te dizia, nós estamos em 24, daqui 2 anos a Copa? 2 anos? Isso aí. Vai ter resultado de mais de, tipo assim, 7, 8 ou até 10 gols. Escreve o que eu estou dizendo. Sim, porque vão jogar. Aqui na América do Sul, todos vão jogar -2, né? Então, só o Brasil está correndo o risco de ficar fora. O Brasil só não vai ficar fora dessa Copa, primeiro porque trocou de treinador, né? E agora tem um treinador, eu acho que não precisa de tanto tempo assim para o time se acertar, porque o Diniz, ele é um bom treinador, eu acho legal o trabalho do Diniz, mas ele precisa de mais tempo, né? Sim, é o trabalho, de trabalhar. Agora tem um treinador um pouco mais tradicional, assim, e também, mas assim, se fosse uma eliminatória, um formato antigo, olha, o Brasil, não sei, hein, se não ia ficar de fora, ou quem sabe pegar uma repescagem pela primeira vez na história. Mas não vai ter esse risco, então o Brasil nunca mais vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Não, esquece. Vamos falar primeiro do gauchão ou das contratações da dupla Grenal? Pode escolher qual é que é o assunto que te deixa mais feliz, são as contratações, né? Porque tu deve estar faceiro, né? Sim, porque os jogos foram uma bosta, né? Jogo praticamente não teve. Não, e eu não tive jogo e não tive contratação, então eu não sei, eu vou só te ouvir hoje. Mas vamos lá, vamos de contratação, então. Tá, de contratação? Cara, falando do Inter, eu acho que há muitos anos o Inter não abriu um ano com tanta contratação assim, de peso que possa gerar impacto tanto na imprensa do centro do país como na imprensa gaúcha e o próprio clube e o próprio impacto na torcida, né? Claro, eu fico com um pés atrás ainda com os jogadores assim, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Ener Valencia, quando o ano passado saíram que iam contratar Ener Valencia, eu fui atrás e eu vi que o Ener Valencia estava bem, tanto no clube como na seleção. Eu assisti jogos dele na Copa, muito bem. Sim. Eu vi que o jogador estava bem, o jogador estava nas pontas dos cascos, que está nas pontas dos cascos. E chegou na melhor fase dele, né? E chegou bem aqui e provou isso, tá? Sim. Beleza, ponto.
Esse ano o Inter ali, vamos ver, o Inter contratou aí Alário e Rafael Santos. Alário vinha de 10 meses parado, apesar de ser um bom centroavante. O Alário, apesar de ser um bom centroavante, ele vem de 10 meses parado, jogou uma partida na Alemanha e agora jogou hoje pelo Inter. E o Borré também, a gente não sabe, a gente sabe que o Werder Bremen é ruim, apesar de ter ganhado do Bayern de Munique hoje na Bundesliga. É um time ruim e o Borré é o único atacante do Werder Bremen. Mas, enfim, o Inter contratou, tá? Eu acho que ainda falta um volante, contratou um zagueiro bom também, eu vi hoje no jogo de hoje que ele realmente tem qualidade, tá? Tem qualidade. Contratou um goleiro reserva, e ele se machucou. Aliás, o nosso goleiro titular já vinha machucado ano passado, não melhorou, vai demorar para voltar. O Inter contratou o Ivan, que era goleiro da Ponte Preta e do Corinthians, foi jogador da Ponte Preta e do Corinthians, né? Ele ainda tinha vínculo com o Corinthians. O Internacional contratou ele e hoje a primeira partida ele me sai errado na bola e ele se machuca por um erro dele. Tempo de bola, não sei se tu viu o lance. Nervoso, né, parece. Nervoso, parecia, se machucou. E daí tivemos que entrar com o terceiro goleiro que disputou São Paulo agora há poucos dias. Então, essa lesão do Ivan aí, tem previsão? Cara, é joelho, tá? É joelho. O pessoal que estava no estádio, como não tinha torcida, o pessoal disse que do banco, o pessoal ouviu o estralo do joelho dele. Então o Inter vai ter que ir atrás de goleiro. E o joelho inchou na hora, tá? Então acho que... Eu não fui buscar mais informações pós-jogo, mas durante o jogo os repórteres foram até cautelosos e falaram, eu acho que acho que é uma lesão, apesar de ser de joelho, não foi tão complicada, inchou o joelho, mas quando se mexe em joelho, a gente não sabe, né, cara? Então, assim, o Inter, não sei se vai ter que ir atrás de um goleiro. Eu acho que o Alário é uma boa contratação, hoje não... Vamos dar um tempo para ele, porque hoje nem o time se encontrou em campo, ele estava todo meio zoado, apesar de não ter... O Inter sem Alan Patrick, eu tenho que dizer, o Inter sem alma, é um time sem construção, sim. É um time sem criatividade. E foi o que o Inter fez hoje. Apesar de todo aquele negócio de primeira partida, hoje a gente tinha 4 estresses, tinha o Johan, tinha o Alário, tinha o Ivan e tinha o zagueiro lá que era me lembra o nome do guri aí, Robert Renan, né? Isso? Robert Renan. Isso. Essas 4. Então já não... E outra também, daí já não tinha também... não tinha, além do mercado, não tinha também a Alan Patrick. Então o time estava meio um pouco desfigurado, assim. Fez uma partida bem fraca mesmo. E a gente não viu nenhum entrosamento entre os jogadores. Eles não conseguiram acertar passes. Sim. Tanto que o gol do Inter saiu... né? Tanto que o gol do Inter saiu de um trio do ano passado. René cruzou da esquerda e o Ener Valencia cabeceou, ajudando deixando o Wanderson na cara do gol para o Wanderson só colocar para dentro. Então foi um trio do ano passado, uma jogada já manjada do Inter, sim. Mas nada mais o Inter produziu, uma partida ruim, bem fraca, sim. Mesmo. Daqui a a Avenida, claro, ficou o jogo inteiro se defendendo, e isso ia ser normal, né? A gente sabe que ia ser normal. Mas as contratações do Inter são boas. Vamos ver o Borré quando vem, se vem agora ou vem só em julho. Pois isso está meio enroscado, né? Pro Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil a longo prazo, que é o que a torcida do Inter quer, e eu me coloco nessa mesma vontade também, eu quero que o Inter deixe meio a Sul-Americana de lado, e apesar de ser o caminho mais fácil para Libertadores. Mas foque no Brasileiro e na Copa do Brasil para a gente levantar um título que há muito tempo, não só o Rio Grande do Sul. O Campeonato Brasileiro estava na hora da dupla levar a sério, né? Cara, se for ver assim, o ano passado o Grêmio perdeu o Brasileiro por bobagem, né? Sim. Porque, cara, teve uns jogos que o Grêmio perdeu ponto em casa que não poderia ter perdido, né? Sim, a mesma coisa que o Inter fez há 2, 3 anos atrás, aí também perdeu. Os caras foi roubado contra o Flamengo. Não, a gente perdeu pro Sport em casa, que estava na zona do rebaixamento. Ô Kleber, eu tô olhando aqui,
Eu tô com a escalação que o Inter entrou em campo hoje, tá? Sim. Eu vou te falar ela, eu queria que tu tentasse encaixar nela os jogadores que vão chegar, tá? Eu vou te falar. Então, começou com Ivan, beleza? Sim. Aí na defesa, Bustos, Vitão, Robert, Renan e René, tá? Eu acho que aí vai ser mais ou menos isso, só vai entrar o mercado, né? Vai entrar no mercado. O Vitão, o contrato ele termina em julho. A gente não sabe se o Inter vai renovar, e não sei se a ideia é renovar. O Rocher volta, né? O Rocher volta pro lugar do... Não, claro, sim, não. Goleiro eu nem falei porque né? Aí no meio. Só adendo aqui. O Inter não tem reserva para o lateral esquerdo, tá? O Lara tá treinando separado, já foi dado para ele procurar clube. E lateral direito a gente tem o outro joga de zagueiro, até entrou no jogo lá, do ano passado ali, o que jogava no Barcelona. Igor Gomes. Então, isso aí. Não, eu acho que para lateral direito o Inter tá bem. Tá. No meio, o Inter começou o Hugo Malo também, né? Desculpa, o Hugo Malo. Sim. Então, que hoje nem jogou, né? Então, assim, daí no meio, o Inter começou com Arangues, Bruno Henrique, Johan e Wanderson, né? Que ele não é meio campo, mas jogou no meio, né? Sim. Deixa eu falar um pouco sobre o meio de campo. A contratação do Thiago Maia parece que deu uma parada, né? Deu uma brecada, não vai rolar, né? Não, o Inter não vai pagar os 5 milhões de euros que o Flamengo está querendo. E eu também não deve pagar também. O Inter tinha acertado 3,5, né? O Inter tinha pagar 2,5. Mas o Inter tinha acertado com o Flamengo um valor, não era 3,5, uma coisa assim? Eu ouvi 2,5, tu acha que é 3,5? Não, eu posso estar enganado, mas então de repente é 2,5. Porque até eu sei que ele tinha até saído, ele estava até na pré-temporada, ele foi até sair da pré-temporada porque já estava acertado. Só não falaram com que time que era, mas eu acho que era com o Inter, né? Sim. Só que aí parece que entrou o Corinthians na jogada e aí, o Corinthians foi isso, né? Na real, assim, Inter, Thiago Maia e o staff dele, o empresário dele, está tudo correto, tudo certo. Tudo certo. Falta entre Inter e Flamengo se acertarem. Sim, mas o Flamengo resolveu pedir mais porque tinha mais gente interessada. É o que eu ia falar, o Flamengo resolveu fazer leilão. E daí, quando eu sou dessa questão, quando você faz leilão, cai fora. Porque daí já vira besteira, já vira fora do anormal, entendeu? E o Flamengo tá nele, né? O time mais rico do Brasil, da América, né? Então faz o que quiser, né? E é um jogador que não é um craque, mas eu acho que ele jogaria no Inter, né? Seria titular, né? Eu não sou muito fã do futebol do Thiago Maia, tá? Mas ele é bom jogador. Ele é um bom jogador tecnicamente, ele é um jogador que ele sabe sair jogando, tem um bom passe. Eu acho mas acho que ele é primeiro ou segundo volante? Primeiro volante. Né? Apesar que eu não acho ele um primeiro volante, porque o primeiro volante, para mim, tem que ser um marcador, tá? E o que ele peca, para mim, é a marcação. Ele tem boa saída de bola, ele tem bom passe, ele tem até uma certa armação no meio campo ali. Mas ele não tem que é o que o Kudê gosta bastante, tá? Mas o que eu gosto bastante é que um volante seja marcador, e ele não tem essa qualidade como prioridade nele, né? Tá. É porque o Inter não tem nenhum primeiro volante mesmo, né? Teria o Gabriel, né? O Gabriel e o Rômulo. Mas o Gabriel não está nos planos do Kudê. O Kudê não gosta do estilo do Gabriel, né? Não gosta, né? Não gosta do Ruff, né? Mas assim, o Arangues não é primeiro volante, o Bruno Henrique também não, né? Hoje ele jogou com o Arangues. O Arangues, o ano passado, o Inter jogou contra o Corinthians lá na Arena do Corinthians, e até o Arangues fez uma bela partida de primeiro volante. Ótima partida, jogou muito bem. Hoje, acho que foi uma das piores partidas que eu vi do Charles Arangues com a camisa do Inter. Mas agora uma pergunta que eu faço para ti, que até foi motivo de briga essa semana lá no Sala de Redação, tá? O Arangues deu um bate-boca lá. Eu não acompanho tanto, sim, então eu não teria muita opinião. Aliás, eu teria minha opinião, não sei se é a mesma que a tua. O Arangues é um cara já de uma certa idade, então ele não consegue ficar correndo o campo todo, né? Senão ele não termina nenhum jogo, eu acho, né? Minha opinião. Tu acha que o Arangues ele tem que ser primeiro volante por causa disso? Ou é por causa disso justamente que ele não pode ser primeiro volante? Ele tem que jogar um pouco mais à frente sem tanta obrigação de voltar?
Mas eu vejo nessa forma, tá? O primeiro volante, que o primeiro volante ele corre menos que o segundo volante hoje, tá? Sim. Eu também acho. O segundo volante ele precisa fazer aquele inbox, né? Eles falam de área. E eu acho que o Arangues não tem mais, e hoje ele mostrou que realmente, tanto que ele chegou na cara do gol lá, ele não soube o que fazer E, claro, é aquele negócio do primeiro jogo do ano, né? Não teve perna, né? Não teve perna, mas o Arangues, em condições normais dele, na ponta dos cascos, como diz os jogadores, ele faria o gol. Até porque ele tem um bom chute. Mas eu acho que o Arangues, tanto jogando na primeira, que já no Bayer Leverkusen já vinha jogando como primeiro volante, tá? Como jogando na segunda, para mim, tanto faz. Só acho que ele se desgasta menos na primeira, com certeza. Com certeza. Mas aí que tá. Digamos que o Inter contrate, por exemplo, o Thiago Maia, né? Não sei se vai contratar. O Arangues ia jogar de segundo daí, né? De segundo volante daí. Porque o Arangues, independente de quem o Inter contratar, o Arangues é titular, né? O Arangues não vai titular. Então aí o Arangues estaria na segunda função. Aí ele, né? Aquela questão. E isso aí o Kudê vai ter que ter, com certeza vai ter que ter uma cautela com o Arangues, vai ter que chegar ao Arangues. Tu vai jogar como segundo volante, mas dá uma revezada, tipo, por exemplo, vamos dizer que o Inter contrata o Thiago Maia. Dá uma revezada com o Thiago Maia, quando o Thiago Maia subir, tu fica. E vice-versa, alguma coisa assim, sabe? Vai ter que ir mais ou menos nessa questão. Até porque eu acho, assim, que se o Inter quiser encaixar um outro segundo atacante com o Ener Valencia lá na frente, ele vai ter que abrir mão de meio campo, né? Ele vai ter que abrir mão ou do Valencia ou do Maurício. Sim. O Arangues, pela idade, ele ainda vai ser convocado para a seleção, para disputar a Copa América, por exemplo? Cara, eu acho que sim, porque o Chile carece muito de muito jogador, né, mulher? O Chile não tem jogador. O Chile vai ter uma seleção bem velha, né? Não teve renovação o Chile, não teve renovação. Já não tem renovação há algum tempo, desde a Copa do Brasil, mais ou menos. Então, o Chile, tanto que o Arangues vai, e até o Sanches vai para a seleção, né? O Alex Sanches, que eu acho que até é mais velho que o Arangues, né? Então, eu acho que ele vai. O Inter vai perder muito aí nessa Copa América, nesses jogos aí. Tomara que não vá, tá? Tomara que não vá, mas acho que ele vai. É que num país pequeno como o Chile é difícil ter tanto jogador assim, né? A renovação. E tem a questão daí... Bom, daí continua. Daí vai o Bruno Henrique, é isso? No time? Isso. Aí jogou com o Arangues de primeiro, Bruno Henrique, depois entrou o Rômulo, né? E Johan e Wanderson, que é o artilheiro do time no ano, né? Só para tu saber. O pé de pantufa. Fala mal dele agora. Tá, então o meio de campo é isso. Vamos tentar desenhar Vamos tentar, não. Tu vai escalar o meio de campo do Inter, digamos que tenha todos os jogadores à disposição, tá? O teu meio de campo seria qual hoje? Com Alan Patrick, Maurício, Wanderson, isso? Todo mundo podendo jogar. Tá, eu jogaria, cara... É meio estranho o jeito, mas eu jogaria com... Daí tanto faz para mim o Wanderson e o Maurício, tá? Tanto faz um ou outro. Apesar que eu acho que o Wanderson, ele cumpre mais a função de marcação. Então eu vou escolher o Wanderson, tá? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer ou eu faria? Eu faria o seguinte. Eu jogaria com os 4, 2 ali, e na frente eu jogaria com Thiago Maia e Arangues, de volantes. Beleza. Tá? Alan Patrick solto no meio campo, de meio, armador, é o único armador do time. Tá? O Wanderson seria um ala esquerda, e vou te explicar por quê. Tá? Por quê? Por que ele seria um ala esquerda? Já chego na frente, tá? Porque eu soltaria o Bustos pela direita como um ponteiro, já que o Maurício vai sair do time, o Maurício vai ser obrigado a sair do time, né? Ele libera, na saída de, tipo, ataque do Inter. O Inter vai atacar. O que o Inter vira? O Inter vira 3 zagueiros. O René se volta para trás, junto com o Mercado e o Vitão, ou no caso, o Robert Renan. Se fecha, libera o Bustos como ponteiro, ala pela direita, e o Wanderson passa a ser ala esquerda. E com os dois volantes, o Alan Patrick. Você entendeu? Isso quando o Inter estiver atacando. Quando defendendo, volta tudo normal. Volta os 4, entendeu? E na frente
E na frente eu botaria um do lado do outro, nenhum como centroavante, sim como atacantes de lado mesmo, ele pela esquerda e Borré pela direita. É um bom time. Então o Alário fica no banco. Alário seria o banco. O Alário seria o Alário, ele é centroavante, né? Ele não é atacante de lado, né? De movimentação, como é o Valência e o Borré, né? Não tem como botar os três, né? É muito difícil. Não, se tu for botar os três, tu é obrigado a botar o Alário de centroavante no meio, que é o único, ele joga só nessa posição, tá? Tu vai botar o Borré pela direita, que ele é a posição que ele gosta de ponteiro, mas ele não é ponteiro. É atacante pelo lado direito. E o Ener Valencia vai botar ele numa posição que ele não gosta, que é de ponteiro esquerdo. Ele joga, mas ele não gosta. E ele não rende tanto nessa posição. Ele rende como um segundo atacante pela esquerda, mas não ponteiro. Não, e tem outra, né? Ninguém marca nesse time, né? Sim. Porque os três vão cercar, né? Não vão marcar. Sim, daí vai ter o Alan Patrick e mais o Wanderson. O Alan Patrick não marca. Sim. Sabe? A gente está falando ali agora no meio de campo, não tem nenhum cão de guarda, né? O Arangues não é marcador. Então o Inter tem que pelo menos ter alguém ali para encher ali, né? Mas, cara, se o Cudê for criativo, aí chegar um volante aí, dá para ter um time bem competitivo para essas competições. Como o Inter terminou o ano bem, né? Terminou bem. Vamos cortar esse jogo de hoje, claro, né? Não, eu acho que esses jogos de começo de gauchão não tem que preocupar nem Grêmio nem Inter. Assim, a gente viu hoje que realmente, ontem e hoje, né, a gente viu que realmente... Mas, enfim, eu vejo o Inter assim, tá? Eu não faço grandes alardes, né? Até porque essa semana eu estava falando com um colega meu no grupo ali, ele tava, veio o Borré, vai vir o Borré. Daí eu fiz uma ressalva. Cara, em primeiro lugar, eu acho que o Borré é um jogador que tem que ser recuperado, porque ele está no Werder Bremen, ele não apresenta um bom futebol. Então, assim, é um jogador que tem que ser recuperado. A gente sabe que tem qualidade, mas tem que ter uma recuperação. É aquele jogador que está na Europa, tá lá, né, ganhando aquele salário, meio que acomodado, e vai vir aqui num campeonato que vai ser mais competitivo e onde ele vai ser cobrado, principalmente, entendeu? E ele vai ter que mostrar, né? Aquilo que eu falei do Ener Valencia. O Ener Valencia a gente sabia que estava bem ano passado. O Borré a gente não sabe como vai chegar. Sim. E o Alário, ele é um cara que teve uma lesão, né? Também é um cara que... O pessoal tá impressionado com o Alário nos treinos, tá? Eu até vi os treinos dele, porque eu assisto aqui os negócios do Inter aqui, e eu vi que realmente ele tem qualidade na hora de fazer os gols. Assim, de chegar na cara do gol, assim, driblar goleiro, finalizar com o pé direito, finalizar com o pé esquerdo. É um jogador muito bom finalização, assim. Mas questão no jogo de hoje, como não teve muito entrosamento, ele não teve chance de ele bater a gol, de chutar a gol. Ele tentou fazer o pivô bastante vezes, eu vi assim que ele tentou fazer, e aí tu vê que ele tem qualidade, sim, mas ao mesmo tempo tu vê que ainda tem falta o ritmo de jogo, né? Sim. Cara, é aquilo que eu falei lá no começo, né? O Inter sem o Alan Patrick, eu nunca imaginei que eu ia poder falar isso, mas o Inter sem o Alan Patrick é um time sem criatividade, sem nada. Tanto que o Inter passou os 20 primeiros minutos, a bola ficou mais com o Inter, mas ficou entre os dois zagueiros, né? Os dois zagueiros e tentando fazer ligação direta. Enfim. Sim. Para terminar, pelo menos, as minhas curiosidades do Inter, o Inter, se não contratar o Thiago Maia, vai em busca de alguém ainda e reserva para o Patrick. Quem que vai ser esse ano aí? Porque é um problema, né? O Johan ali, eu me lembro desse Johan quando surgiu na Chapecoense e depois eu vi umas partidas no Palmeiras e eu gostei desse jogador, principalmente na Chapecoense e no Palmeiras. Depois eu nunca mais ouvi falar desse jogador, até pensei que ele estava na Europa, para fora, e disseram que ele estava no Atlético Mineiro, né? No ano passado, retrasado. Sim. Cara, é um jogador que tem qualidade, mas hoje, que nem no jogo de hoje também vi que ainda está meio fora de ritmo. É um jogador, apesar de se dizer apaixonado pelo Inter, pelo clube de coração dele, mas não achei tudo aquilo, mas vamos dar tempo a tempo ao Johan. Creio eu que tanto ele quanto que o Maurício não é o titular, não é o reserva imediato do Alan Patrick, ele nem tem as mesmas características, né? Sim. Então, eu acho que o reserva dele vai ser o Johan, talvez o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique também não tem as mesmas qualidades, né? Mas, se machucar o Alan Patrick, desculpa que caiu um quadro aqui.
Se o Alan Patrick não, assim, por exemplo, se machucar, se tiver uma lesão, que o ano passado não teve lesão, né? Graças a Deus. Sim. O Inter fica à mercê disso aí, cara. Então é isso. O que mais tu acha que dá para falar? Eu acho que de para começar o ano, a torcida está inflamada, a torcida está feliz, mas ao mesmo tempo a torcida não pode se iludir, porque time de futebol a gente não se faz dessa maneira, né? Vamos trazer 5 jogadores e jogar dentro do time, né? A gente sabe que não. Mas o Inter tem um formato que vem do ano passado já com o Kudê nos últimos 3, 4 meses. E vamos ver o que ele vai agregar com esses jogadores aí, conseguir. Eu acho que nem eu falei, não vai jogar os 3 de forma nenhuma. Não vai jogar de forma nenhuma. De repente, em alguma circunstância ali, precisando fazer gol. Isso, o jogo está empatado e tem que ir para cima, daí sim, né? Mas nada mais além disso. Mas parabéns à direção do Inter, tá fazendo grandes coisas, mas não me ilude, tá? Não me ilude. Pois é. Ô, Kleber, agora uma curiosidade minha, tua opinião. O Inter está contratando bastante agora porque antecipou aquela receita lá de 50 anos, de um percentual da receita, né? Sim, mas não mexe naquele dinheiro, né? 20%, né? Não, já foi 40%. Não, o que eu ouvi que o Inter vendeu 20% dos direitos e antecipou esses 20% de 50 anos e está usando esse dinheiro. Não sei se é esse o número, tá? Mas enfim, o Inter está antecipando 50 anos de receita, um percentual da receita, pelo menos, né? Tu é a favor ou contra? Porque 50 anos é muito tempo, né? É muito tempo. O que tu acha disso? Não é meio que... É um suicídio a longo prazo. Tu faria isso? Não sei. É difícil, né? É difícil tu pensar. Mas sabe que o Inter não mexeu no dinheiro ainda, né? Sabia disso? Não, mas já tá usando aquele dinheiro como garantia, né? Porque o Inter não tem dinheiro. É usado dinheiro como garantia, mas não está sendo usado em compras. Até porque o Inter recebeu um bom dinheiro ano passado da Libertadores, por ter ficado chegando entre os 4. Teve a venda também do Johnny, né? Então, mas o Inter não. Assim, eu estou te dizendo o que a gente sabe de dentro do clube, o que a gente sabe do Vaguinha, do JB, do Baldasso, o que a gente sabe dessas pessoas, o que é falar, até na própria sala de redação. O Inter ainda não usou o dinheiro vindo da Liga Forte, entendeu? E está usando como garantias, como tu falou, realmente, para poder, até porque tem que chegar lá, pessoal, eu vou comprar tal jogador, eu estou te dando essa garantia aqui. Então, assim, e outra, o Inter nos últimos 2 anos fechou o ano em positivo, né? Os 2 anos, né? Sim. Uma coisa que o Inter está fazendo diferente dos últimos 2 anos, tá? Os últimos 2 anos o Inter vem fazendo o quê? Começava com uma base de time, e chegava em julho e agosto, pegava jogadores que estavam sobrando no mercado. Teve a guerra na Rússia lá e a Ucrânia. O Inter foi lá e trouxe, por exemplo, o Vitão, o Alan Patrick, até o próprio, acho que até o Tyson, né? Veio naquela jogada. Então, assim, veio vários jogadores do meio naquela. O ano passado o Inter fez a mesma coisa. Veio o Wanderson também, né? O Wanderson também nessa levada. E o ano passado o Inter também fez a mesma coisa. Só que daí o Inter trouxe jogadores um pouquinho mais de renome. Trouxe Ener Valencia, daí teve um investimento, trouxe o Rocher. Então, assim, o Inter conseguiu. Esse ano não, o Inter não vai deixar para agosto. O Inter começou para janeiro já fazer esses investimentos. E eu achei isso interessante sendo. Mas dizem que dentro do clube só foi possível porque o Inter terminou os últimos 2 anos com déficit, né? É isso que se diz? Quando tá para cima? Não. Déficit é o contrário, quando tá devendo. Saldo positivo. O saldo que terminou com saldo positivo. Então superávit, né? Superávit, essa é a palavra. O Inter terminou com isso aí, então tem essas condições de acertar. Tanto que o Borré, o ano passado, quando o Barcelos foi à Europa negociar com o Valência, ele já passou na Alemanha e já tinha uma conversa com o Borré e Alário, até com o próprio Alário.
Então ele já vinha fazendo essas negociações. Lá em janeiro voltamos a conversar, sabe? Em dezembro, e foi o que aconteceu, né? Eu achei interessante essa jogada aí do Barcelos, contando que eu não sou partidário dentro do clube, tá? Eu não sou partidário dentro do clube, não faço campanha para ninguém. Talvez alguns diziam que eu deveria até fazer, entendeu? Mas eu torço pro clube, não pro presidente. Mas eu tenho que bater palmas pro que ele fez agora nas últimas ações. Ele foi agora até a Alemanha para resolver esse problema do Borré, ele tinha mandado os representantes, ele foi buscar o Valência, ele mesmo pessoalmente. Eu acho que isso é importante para um presidente. É que o cara tem que dar como diz aqui no Sul, tem que dar um peitaço, né? Porque senão... A gente está vendo aí que os times lá de cima fazem time, né? E se o Inter não fizer, o Grêmio também, se não fizer, vai só disputar o Campeonato Brasileiro para classificar para a Sul-Americana, né? Sim. E agora eu quero saber, até porque, olha só, a gente tá ganhando concorrentes também, né? Porque Inter e Grêmio, até os únicos times que eram superior a Inter e Grêmio nos últimos anos era aqueles mesmos três de sempre: Flamengo, Galo e Palmeiras. Concorda comigo? Claro. Agora a gente já vê uma nivelação aí chegando aí. São Paulo, Bahia, com o Grupo City. A gente vê Botafogo e Vasco tentando sair daqueles buracos que eles se meteram. Entendeu? A gente vê daqui a pouco a gente Furacão. vai. Furacão, um time organizado, né? O Furacão já é um time que já estava até na frente de Inter e Grêmio nesse sentido. Olha, a gente vê o Corinthians como patrocínio, o maior patrocínio do Brasil. Então, assim, a gente ia ver se igualando, tá? Daqui a pouco o Cruzeiro se acha, então a gente já vê aí que vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando difícil. É aí que eu digo, e o assim, ao mesmo tempo que eu ficava feliz com o Inter, e eu de coração vou te dizer isso, como entendedor e não como torcedor, e nem como corneta, ao mesmo tempo que eu ficava feliz com o Inter, eu fiquei preocupado com o Grêmio, porque o Grêmio perdeu aí daqui a pouco o maior jogador que já esteve com a camisa do Grêmio aqui, né? A nível mundial, não como ídolo, mas sim como nível mundial, o Suárez. E não vi o Grêmio trazer ninguém, cara. Eu acho que trazer o Soteldo, que é um bom jogador, ele mostrou ontem ser um bom jogador, e um Dodi e um goleiro, eu acho que é pouco pro tamanho do clube e pro tamanho que o clube... E ainda mais um ano de Libertadores, entendeu? E ontem, assistindo o jogo do Caxias e Grêmio, e que nem a gente fala, primeiro jogo a gente não pode, mas mesmo assim a gente ia ver falta de qualidade no time do Grêmio, tá? E muita falta de qualidade. E toda, ele quer saber de ti, um gremista de coração aí. Primeiro que eu tô bem assustado, né? O fato do Inter estar contratando também aumenta um pouco o nosso medo, né? Porque a gente está vendo assim, que a gente perdeu o Suárez e a gente vê que o Inter está trazendo Borré. Borré é um jogador que o Grêmio quis, né? Há 2 anos o Grêmio quis muito o Borré, não conseguiu trazer, né? O Grêmio acabou perdendo a concorrência lá para o Werder Bremen, inclusive. E o Grêmio não tem... Ontem a gente viu no jogo que quando a bola cair no JP Galvão, não vai sair nada dali. Não que a gente já não soubesse disso, né, Kleber? Não sei se tu concorda, né? Ele é um gol onde que centroavante não pode errar, né? Não pode errar. De cabeça. Não pode errar. Em área pequena. E o Soteldo, cara, o que eu vou te dizer assim? O Soteldo, ele... Para mim, ele é um jogador... Primeiro que assim, eu não gosto muito do Soteldo, tá? Já não gostava antes, mas agora que tá aqui, vamos torcer por ele. Só que ele é um jogador que parece que não tem aquela... que é difícil, né? A comparação que a gente faz, mas assim, a gente perdeu um Suárez que era um cara que não estava mais afim de estar aqui no Grêmio. Nem se compara. Mas ele correu igual um louco até o último jogo, sabe? E a gente vê que, por exemplo, o Soteldo no Santos, no ano passado, ele era um cara que não estava nem aí, cara, não tinha compromisso. Era só mais um. E é um cara que poderia ter ajudado muito o Santos ano passado, mas, sabe, só assim, a gente ouvia falar muito dele em polêmica, fora e dentro de campo, né? Então, para mim, não tem o perfil, não é o perfil de, ele tem qualidade, mas não tem o perfil de jogador que eu gostaria de ver com a camisa do Grêmio. Então, para mim, é uma contratação que tomara que dê certo, tomara que arrebente, mas é um tipo de cara, primeiro, que é um jogador que não faz muitos gols,
sabe? É muito conhecido pelas polêmicas e ele nunca foi um cara assim que venceu no futebol, né? Vou falar a Não. verdade, ele não é um cara assim que é decisivo, assim. É que eu acho Mas enfim, agora tá aí e vamos torcer, né? Sim, é que eu acho que eu pensei isso aí ontem, é que na cabeça dele ele é um cara que tem bastante confiança, tá? Eu vi pelas palavras dele e tive a maneira dele jogar, ele pega a bola e vai pra cima dos caras. E assim, é um cara que é bastante confiante. E até pelo patamar dele dentro do país dele, né? O país Venezuela. Sim. É o principal jogador, né, praticamente. É praticamente o principal jogador, né? Não tem ninguém melhor que ele. Então, assim, o ego dele e a confiança dele realmente sobe e tem que estar para cima. E é um cara que, entendeu? Então, assim, mas quem te falou, pro Grêmio, eu acho que não é. Se tivesse o Soares do lado dele, opa! Aí sim. Mas é um cara assim que. Tanto que ele fez a jogada hoje pro JP, foi ele que fez a jogada. Foi ele, né? Passou por dois, eu acho. Se o Soares tinha furado a rede, né? Não, o Soares não perderia esse gol, né? O ano passado, contra o Caxias, o Soares meteu dele, né? Sim. Então, assim, mas eu acho que essa contratação do Soteldo do Grêmio foi um pouco para dar uma aliviada e foi um negocinho de acaso pro Grêmio, porque o Santos caiu, o Santos não teria como manter aquele salário do Soteldo e quem quer o Soteldo aí? E o Grêmio foi lá, não precisou comprar, não precisou investimento, só pagar o salário e né? É que o Soteldo veio para repor a saída do Ferreirinha, então ele não é um acréscimo, né? Não é um acréscimo. Um jogador que faz ali a compensação do Ferreirinha ter saído. E é isso, né? Eu fiquei muito. Eu sou muito, não vou dizer fã, né? Mas eu tô muito esperançoso pelo Marquezinho, tá? Para mim é um goleiro que tem. Esse sim parece ser um cara que é vencedor, por onde passou ele ganhou título, foi ídolo lá em Portugal, foi eleito o melhor goleiro de Portugal mais de uma vez. Cara, para mim esse sim é uma contratação que eu acho que pode dar muito certo, tá? Porque eu tenho dúvida se o Kaique vai ser o goleiro que a gente precisa, né? Embora ele não tenha falhado, o Grêmio não tenha tido problema nenhum. Bom goleiro, mas eu acho que o Grêmio precisa de um cara mais louco, mais experiente. Para mim, o Marquezinho foi uma contratação boa. Para mim, sim. Esse cara atende plenamente o requisito que a gente precisa do goleiro. Vamos ver como é que ele volta, porque teve uma lesão, ficou uns 7, 8 meses parado, né? Mas agora... Só que o Grêmio precisa contratar muito, né? O Grêmio precisa contratar muito, e o Grêmio perdeu muito tempo, né? Tanto que ontem, eu imagino que deve estar muito tempo. A gente sabe que na sexta-feira, inclusive aqui em Caxias mesmo, vazou a informação de que tanto o Renato quanto o Brum e o restante da direção do Grêmio ficou das 5 da tarde até as 11 da noite no telefone, cada um com seu telefone fazendo contato com jogadores, né? Isso aí. Com empresários jogadores, porque o Grêmio se deu conta de que se não contratar, e se não contratar muito, e se não contratar bem, o Grêmio, com esse time aí, com o que o Grêmio tem hoje, o Grêmio não se classifica na primeira fase da Libertadores. Independente do grupo que o Grêmio não vai para lugar nenhum com o JP Galvão e André no ataque. Cristaldo. Esquece. E Cristaldo, e Soteldo, o Grêmio, e num Campeonato Brasileiro o Grêmio briga para não cair, olha, briga desesperadamente para não cair. Eu vou te dizer, tu fez me lembrar de uma coisa agora aqui, ó. Olhando o jogo do Grêmio e eu vou tirar o Kaique, o goleiro Kaique, né? Kaique, que é um bom goleiro, e eu te perguntei ano passado se esse goleiro não te servia. Para mim ele é um bom goleiro e ele seria um goleiro titular, mas enfim, o Grêmio contratou o Marquezinho. Vamos então botar lá, para mim hoje, com o time de ontem, botando, para mim o Grêmio só tem Marquezinho, tá? O volante lá, o paraguaio, Vila Sante, o PP, e o Soteldo. Tá. De nível clube Grêmio. O resto, assim, ó, vou dizer assim, ó, pela vontade do Cristaldo, pela vontade do... O Cristaldo tá fora. O Vini aquele até é bom, o zagueiro aquele também é bom, mas não é ainda do tamanho do Grêmio. O outro zagueiro lá que entregou, o Eli. O Bruneri, não. O Rodrigo Eli.
Rodrigo ali. Aqueles lateral ali, Fábio. Não, o Fábio esquece. Esquece, entendeu? Eu pensei que ele ia se machucar. Eu falo desde o ano passado. Carbajo não jogou ontem, né? Não. Cara, o resto pra mim, assim, como entendedor, tá? Como entendedor. Sim. Daqui a pouco o Renato se ajeita, faz um time ali, consegue com Cristaldo e Carvalho, mas eu não vejo não faz. o JP. E eu vou mais longe, tá? Vou mais longe. Tu viu que essa semana Kahneman teve um estiramento na primeira semana de treinamento e o Jeromel quebrou um dedo da mão. É muito azar, né? Quando é que o Grêmio vai ter que se ligar? Esses dois não vão. O Jeromel faz 2 anos que não consegue jogar, cara. Mas o Jeromel esse ano. Mas o Jeromel esse ano aí, o Grêmio renovou já sabendo que é uma renovação meio que de homenagem, sabe? Só de homenagem. Só de homenagem, porque já sabe que. Cara, se for ver, o Grêmio precisa contratar lateral, zagueiro e atacante. Um mês de ligação, tu acha que um mês de ligação não precisa? Assim, o Cristaldo ele não vai mal. Não existe no mercado, né? Mas não existe, né? O cara que poderia ter vindo para o Grêmio, que era o Everton Ribeiro, acabou indo lá para o Fortaleza, né? Bahia. Desculpa, para o Bahia. Então, esse era o cara que poderia, né? Que poderia. Mas ele foi lá para o Bahia porque devem ter botado muita grana nele. Então o Grêmio não tinha opção. Agora, o Cristaldo eu acho que pode atender bem. A gente meio que pega no pé do Cristaldo, mas ele é um bom jogador. Não, eu até vejo o Cristaldo, quando a bola chega no pé dele, eu vejo que ele tem qualidade. Sabe o que ele não tem, que é uma coisa que eu não gosto? Sim, ele é tipo um Alan Patrick, né? Aquele jogador que não tem vontade. Não tem vontade. Só que o Cristaldo, ele é um jogador assim que sabe, é difícil achar um argentino, um uruguaio assim, né? Mas ele é aquele cara que não tem sangue, parece, né? Isso aí. Mas é o estilo dele, né? Mas eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele não seria problema. Ele tá mais ou menos pro Grêmio como o Alan Patrick tá pro Inter, sabe? Embora o Alan Patrick seja mais importante no Inter do que ele no Grêmio. Mas eu tô dizendo em termos assim é o cara assim que não vai ferver o jogo. Mas é o cara que pode te resolver se ele tiver boa. Construir alguma coisa. Ele constrói. Então eu acho que o problema do Grêmio não é o Cristaldo, inclusive o Cristaldo teve proposta e sondagem. Eu acho que o Grêmio teria que fazer uma força para segurar o Cristaldo, porque se não tiver o Cristaldo, daí sim não tem ninguém. Mas o Grêmio precisa muito. O Grêmio precisa muito contratar um zagueiro, mas não acho que vai contratar, porque o Grêmio tem bastante zagueiro. O que pode acontecer é esse Gustavo Martins, que é um cara que, inclusive, o Braga, lá de Portugal, fez 3 propostas por ele. Para mim, esse cara é um cara que pode ser um grande zagueiro. Bom zagueiro. Talvez, não porque fez o gol ontem, né? Mas ele pode ser um grande zagueiro no Grêmio, e eu acho que ele vai jogar mais esse ano, porque o Grêmio se desfez do Bruno Alves, né? Então acho que ele vai acabar jogando mais. Então eu acho que o Grêmio tem aí, se conseguir o Kahneman ou o Jeromel, entre eles dois revezarem com o Gustavo Martins, eu acho que pode ser uma boa dupla de zaga. Mas o Grêmio, o Grêmio não tem lateral esquerdo, não tem lateral. Teria o Cuiabano, mas o Cuiabano acho que vai sair, e o Cuiabano marca mal também. Eu acho que no meio de campo o Grêmio tem jogadores ali que podem, sabe? Tem o PP, tem o Vila Sante, tem o Carvalho, tem o Cristaldo. Eu acho que precisaria. Tem o Soteldo que pode compor ali. Mas o Grêmio não tem atacante, cara. Esse é o problema. O Grêmio não tem atacante. Tu falou o Grêmio precisa de 2 atacantes. Uma coisa que me falou o ano passado tinha um menino que entrava muito bem nos jogos do Grêmio, e ontem a gente vai botar na conta do seu primeiro jogo, mas ele é um menino, né? E ele entrou muito bem ano passado, ele entrava e me surpreendeu, cara. Eu fiquei feliz de ver aquele jogador que eu gosto, aquele jogador assim que entrou, pegou a bola, vai pra cima do cara, vai pra cima, ele vai, independente se ele vai perder ou vai ganhar, e na maioria ele ganhava. Ele é um jogador. Ontem ele entrou meio perdido, meio sem brilho, assim, achei ele meio vadio, assim, um pouco ontem. Mas eu acho que dá pra dar um tempinho ainda. Mas o que tu acha desse Natan, assim? Eu acho que ele tinha que ser titular nesse time do Grêmio aí, cara. O Natan Fernandes? Eu acho que sim, pelo que terminou o ano, ele tinha que ser titular. Tem que ser titular. Pra mim é ele e o centroavante, só que a gente não tem centroavante, né? Mas
Mas eu não sei, o Grêmio tá para anunciar essa semana aí, porque não sei se tu viu depois do jogo, os dirigentes não falaram, né? Quem falou foi o Renato. Então, assim, o Renato é o dono do time. O Renato é o dono do Grêmio, praticamente, né? É o manager. É o manager. Eu fico pensando assim, tem gente que não gosta muito do Renato. O Renato, para mim, é um dos meus ídolos, né? Eu fico pensando, se o Grêmio tivesse um treinador normal hoje, o Grêmio podia encerrar o ano, cara, porque se não fosse o Renato, eu vou dizer, eu sou muito fã do Renato. Eu sei que ele erra, que ele comete as besteiras dele ali como treinador, mas, cara, se a gente não tivesse o Renato hoje, a gente tava, sabe, eu não vou nem falar a expressão porque não pode falar o palavrão aqui, a gente tava lascado, né? Você está igual uns bananão. A gente estaria bananão, é isso aí. Porque, cara, o Grêmio, do jeito que tá hoje, o Grêmio precisa de um Renato. Não tem como abrir mão do Renato. Concordo. Sabe, é o nosso Alex Ferguson. Infelizmente, ou felizmente, é o cara que, ainda bem que ele tá aí. E ele pode ser um cara que, dizem que não é um cara que é muito, assim, de parte tática tal, embora eu acho que seja um exagero, né? Mas eu acho que ele vai ajudar muito a gente esse ano, porque ele tem a manha de ter, vamos dizer assim, a amizade com os jogadores, então eu acho que sim. Vai conseguir trazer alguém para nós aí, vai conseguir ajudar. Ele é aquele treinador malandro que ele tem um jogo de cintura, tanto com a direção como com os jogadores, né? Ele tem aquele jogo de cintura. Eu vou dizer assim, que nem ontem o zagueiro do Grêmio que errou ali, quem que era como é o zagueiro que errou ali? O Rodrigo ali. Mas ele foi bem o ano passado. Eu ainda acho que isso tem a ver com ele é o início da temporada. Eu acho que ainda. O Renato deve ter. Eu vou tirar o exemplo do Renato. O Renato deve ter ficado puto naquela hora. E ficou, eu também ficaria. Sim, óbvio. Ele deve ter chegado no vestiário, pessoal, não deu, e deve ter chamado o Rodrigo ali de lado, entendeu? Rodrigo, vem cá, vamos conversar. Ou vai chamar segunda-feira, ou já chamou. Vai. O ônibus, essas coisas assim. Porque se é um outro treinador, tipo o Celso Roth, já chega e chuta o balde no cara nos microfones. Não, ele vai dar moral pro cara. Ele chuta o balde com o cara no microfone. E daí ele queima o cara, já. Não, ele fez um pênalti ainda, né? Acho que foi ele que fez um pênalti ali que não foi marcado, né? Eu não achei muitos pênaltis, mas tudo bem. Eu não achei muitos pênaltis. Mas foi ele, né? Eu acho que ele estava atrasado, né? Eu não lembro se foi ele. Eu vi uma que o baixinho lá fez lá, um jogo de corpo, até achei meio. Mas não sei se não daria aquele pênalti se não tivesse VAR. Mas enfim. Mas aquele de puxar a camisa, eu não achei tanto pênalti, porque o cara já estava caindo quando ele pegou na camisa dele. Mas o Rodrigo ele estava bem, jogou ele bem atrasado nos lances, né? Então. Estava atrasado. Mas é começo, né? Pô, o Grêmio está treinando há 9 dias. Sim, o Caxias está há 60 dias treinando. Sabe, não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas enfim, cara, é preocupante. Os caras falam de um centroavante da Inglaterra, que tá jogando na Inglaterra, até o Grêmio tentou o ano passado. Que jogou no Flamengo, né? E esse aí, não me lembro o nome dele agora. Rodrigo Muniz. Esse Imunizei. Cara, assim, eu vou te falar, eu não lembro dele no Flamengo, porque ele saiu muito cedo. Não, ele jogou 10 jogos. Mas ele entrava nos jogos, ele não era titular, ele nunca foi titular. E pior que ele entrava e fazia uns gols, ele fez uns gols no Campeonato Carioca, sei lá, coisa assim. Mas eu vou te dizer assim, cara, ele tá mal lá na Europa, tá? Ele tava no Newcastle, não sei que time que ele tava. Ele tava lá no, acho que é o Wolverhampton, né? E foi emprestado e também já não jogou, ele foi emprestado pro Middlesbrough, né? Pro Middlesbrough. Aí que eu te digo. Também não estava conseguindo. Tu acha que isso vai amenizar a torcida? Sair o Soares e trazer o Muniz? Não, né, cara? Não. Eu, por exemplo, se. Um cara em má fase, vai vir só para queimar o cara, para queimar a torcida, para queimar a direção e para tentar apagar incêndio. Isso aí não dá certo. A gente sabe que isso não dá certo. Tem uma notícia agora aqui. Tu sabe que a gente faz a live e pega as notícias ao vivo aqui, né? Sim. Tem uma notícia aqui do Rodrigo Muniz, mas que é o Fulham, o time dele, tá? O Fulham. Falou isso.
tá? O que acontece aqui, ó? Ele tá para fechar com o Grêmio. Foi o que nós falamos, viu? Então nós erramos na informação. E eu vi essa informação ontem, na pré-jornada, antes do jogo do Caxias e Grêmio. A Kelly Matos foi, entrevistou o Renato e ela foi até chegar essa pergunta pro Renato. Renato, daí falou, né, nesse episódio de ele ficar das 5 da tarde até as 11 da noite no telefone, junto com os dirigentes, e meio que deixar escapar que podia ser esse jogador. Ela falou ontem na transmissão da Gaúcha. Então, mas é aquilo que eu volto a dizer, para substituir Soares, porque cara, a torcida sabe que a torcida é chata, a torcida vai querer ver um cara no mínimo parecido com aquilo que eles viram no passado. E isso é impossível, né? Isso é impossível, né? A gente queria pelo menos vontade, né? Dentro de campo. E, assim, os dois nomes que estão falando, inclusive eu estou vendo aqui as últimas notícias aqui, os dois nomes que estão sendo falados é do Aboubacar, mas não vem, né, cara? É difícil. E nem se adapta aqui, Oda. Não se adapta. É muito difícil. Eu até sou meio contra jogador muito fora, assim, que não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma com a América do Sul. Isso aí que chegou. O Soares é aqui do lado, é Montevidéu, é do nosso lado aqui, cara. Conhece a região, sabe, ele tá do lado de... Agora tu vai trazer o Aboubacar lá da África. É camaronês, né? Camaronês, ele... Aí os caras dizem, ele fala português. Cara, é muito difícil. É bom jogador, tá? É bom jogador. Mas eu acho que a adaptação dele vai ser difícil aqui, até ele entender o futebol brasileiro, entender tudo que tá... Cara, eu acho que é uma furada, tá? E se eu fosse Colorado, eu não queria que tu trouxesse esse tipo de jogador. Mas... eu também não. Eu acho que é uma viagem, acho que já é uma viagem de torcedor, né? Não, realmente tem proposta, tem procura do Grêmio, tá? Não, mas... o torcedor, vamos trazer o Aboubacar. Cara, entendeu? Não, a gente sabe que não eu acho que é uma coisa que, cara, não dá. Cara, eu tô tão desesperado, que pra mim até o Daverson servia agora. Tô falando a verdade. Tá, aí, tu trouxe essa notícia ano passado no canal. Aliás, ontem ele quase meteu um gol de bicicleta, né? Não sei se tu viu. Não. Ele tá onde? Faltou no Cuiabá? Pois é. Aí eu queria dizer, ano passado tu deu essa notícia no final do Campeonato Brasileiro, porque ele terminou o Campeonato Brasileiro bem, né? E tu disse... O Daverson Kevin. O Daverson, o Grêmio não tem condições financeiras, não tem como ganhar do Cuiabá para trazer o Daverson, o que aconteceu? É que o Cuiabá pede 20 milhões de reais, né? E não vale, né? 20 milhões de reais não vale. Não vale. O Grêmio teria que oferecer, claro, algum valor e de repente algum jogador, né? Sei lá, manda o JP Galvão, sabe? Uma coisa assim, sabe? Porque, não, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que JP Galvão e mais algum, sei lá, JP Galvão e Fábio. Pronto, pra mim tava fechado. Mas eu vou te dar uma boa notícia, tá? Uma boa notícia. Os grandes times do Grêmio que eu vi em toda a minha vida. Sim. Concordo. Todos os times. Até aquele time de 83 que eu nem vi jogar, mas depois eu vi. Sim. Mas ali na década de 90, onde o Grêmio foi atrás de Paulo Nunes renegado no Flamengo, Jardel renegado no Vasco, e fora os outros jogadores, que nem vou falar aqui, né? Sim. Entendeu? Dinho, Goiano. Dinho, Goiano, foram campeões. Aí o Grêmio vem ali com o Luan, que levou pedrada no carro no treino. Vem com quem mais ali que foi campeão? O Maicon renegado no São Paulo. Sim. Então, assim, essa notícia que eu ia te dar. E conquistava o lugar. Daí, assim, o Grêmio não tem ninguém e o Grêmio sempre fez time do nada. Não é que nem o Inter. O Inter sempre precisou fazer um trabalho... O Inter, todos os times campeões do Inter, o Inter sempre precisou fazer um trabalho assim, de um ano pós outro. Sempre foi montado. Que nem aquele time do Inter do Fernandão. Aquele time foi montado 2 anos antes para conquistar. O time do D'Alessandro foi uma sequência, veio vindo, a mesma coisa. Sim. Entendeu? Foram times que foram montados. Agora o Grêmio sempre de nada, sabe? Então, assim, quem sabe esse ano seja igual aos outros anos? Quem sabe? É o que resta para o Grêmio, né? Porque o Grêmio não vai conseguir trazer... Acreditar nisso, até porque os grandes jogadores, o Grêmio já se atrasou, né? É difícil.
E o Grêmio, e o Grêmio não pode cometer o erro de daqui a pouco esperar, tem que trazer jogador para a janela do meio de ano. Não, tem que chegar agora jogador, cara. Então o Grêmio vai ter que trazer jogadores assim desses que, cara, eu vou dizer assim, ó, problema nenhum em chegar daqui 6 meses e ver que eu falei besteira. Mas o Daverson hoje jogaria fácil nesse time do Grêmio. Certo. Jogaria fácil. E eu acho que é um jogador assim que, claro, anuncia o Daverson é o novo camisa 9 do Grêmio. Claro que vai ficar puta, a gente tinha Soares e agora tem Daverson. Mas, cara, o Daverson, pelo menos, ele é um jogador que a torcida ia abraçar. Uhum. Mas é o que temos para o momento, né, Kleber? Eu acho que a gente tem que aguardar, talvez surja algum nome aí que ninguém sabe, mas eu acho que o Grêmio deveria trazer o Daverson e mais um. Sabe? E o Grêmio precisa, além de um centroavante, um atacante, que precisaria de dois atacantes, né, porque o Grêmio não tem nenhum, e precisaria de um lateral esquerdo, mas o Grêmio parece que não está olhando para isso, né? Ou seja, o Grêmio o ano do Grêmio é um ano que vai dar trabalho, cara. Vai dar trabalho para nós mesmos. Mas então tá, velho. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui. Eu acho que está bem. Primeira rodada, contratação. Primeira rodada. A gente promete aí para toda a galera aí que a gente vai tentar fazer os conteúdos diários, sim, a gente vai conseguir fazendo. E vamos tentar fazer uma live por semana aí para a gente poder evoluir aí, ter uma noção melhor do que vai atualizar. Kleber, tua mensagem final aí para nós aqui. Que o Cudê consiga acertar essas contratações que tá chegando aí. Beleza. Ótimo. Não, ótimo. Que o Cudê consiga acertar pro Inter aí, porque não adianta contratar e não acertar o time. Isso aí, que seja um ano bom para nós aí, que dê tudo certo, que o canal aí, o pessoal se inscreva, dê uns like para nós aí. Isso. Estoure esse canal esse ano aí. É isso aí, porque a gente tá aí trabalhando para isso. E a minha mensagem de início de ano é que o Daverson venha para salvar a nossa pátria. Boa. É o que dá para pedir esse ano. Eu já nem quero muito, só o Daverson, tá bom. Tá bom, então. Então tá. Valeu, gente. Um abraço. Falamos aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Cara, pau no cu, cara. Falando aí que o Cristal